Olá, nós estamos tratando hoje do 112º Observatório da Oposição. São três assuntos centrais com algumas ramificações. Esse observatório ele leva em consideração uma visão crítica que a oposição e técnica tem das ações que o governo federal tem implementado em nosso país, ou a falta delas. Na área da política, nós estamos vendo um movimento muito forte do governo Lula para retomar os famigerados empréstimos feitos pelo BNDES para países que têm um viés ideológico próximo ao governo brasileiro e que já nos deram um prejuízo extraordinário em tempos anteriores. O governo tem tentado se aproveitar de brechas legais e de mudanças, inclusive no próprio legislativo, que vão permitir que o BNDES volte a emprestar recursos para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, países que nos deixaram espetado uma conta de quase 2 bilhões de dólares, alguma coisa como 11 a 12 bilhões de reais a custo do contribuinte brasileiro. Então, Lula quer fazer política internacional às custas do contribuinte brasileiro. Uma outra situação que nos chama muita atenção é esse duplo padrão judicial entre Lula e Bolsonaro. Enquanto Lula fez quase 400 recursos, como lhe garantiam a Constituição, pedindo que de alguma forma a sua sentença ou as suas sentenças fossem revistas, o presidente Bolsonaro, quando recorreu, ele foi punido e multado por um suposto, entre aspas, abuso do direito de recorrer. Então há uma distância enorme da maneira como os dois foram tratados. É bom lembrar que no processo do Lula tinha mais de 70 colaborações premiadas que foram homologadas. No caso do presidente Bolsonaro tem uma, e essa teve 9 versões diferentes, mas mesmo assim nós estamos vendo aí o presidente Bolsonaro preso e o ex-presidente, o descondenado Lula, solto e assumindo a presidência brasileira. Existem provas robustas, documentais, condenações em 3 instâncias, trânsito em julgado, não foi o caso do presidente. Enquanto Lula teve direito à ampla defesa, Bolsonaro viu testemunhas essenciais, como o próprio Flávio Dino, que assistiu tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, da janela do Ministério da Justiça, e que não foi depor e nem disponibilizou as imagens daquele momento nas câmaras que foram capturadas pelas câmaras do Ministério da Justiça, que, surpreendentemente, foram apagadas. Não houve o juízo natural, uma vez que o presidente deveria ter sido julgado em primeira instância, não houve o duplo grau de jurisdição, o juiz é vítima ou se diz vítima da suposta trama. Então, uma série de irregularidades, e eu não tenho dúvida que a história vai se encarregar de julgar de maneira mais apropriada. Essa questão da economia, mais uma vez a gente está chegando aí no final do ano, e os relatórios que a própria Receita Federal e o governo e o Tesouro têm divulgado mostram que, de fato, é um padrão nesse governo. Superestimar receitas e subestimar despesas, para evitar contingenciamento de recursos orçamentários. Isso significa que, de uma forma gradativa, se aumenta a dívida pública e o descompasso na questão fiscal. Nós temos hoje uma taxa de juros de 15%, uma das maiores do mundo em termos reais, descontada a inflação. Isso, sem dúvida nenhuma, impede o nosso crescimento. Quem quer empreender, quem quer edificar, quem quer investir no país a médio e longo prazo. E essa falta de segurança jurídica, de previsibilidade, tem sido uma constante. O governo tenta, de todas as formas, driblar o arcabouço fiscal que ele mesmo implementou em mais de 14 oportunidades diferentes. O governo já apresentou quase 30 novos impostos, então há uma arrecadação crescente, mas as despesas são muito maiores. É um quadro, eu diria, uma tempestade perfeita, que ao longo dos próximos meses vai ficando cada vez mais demonstrada. Veja agora já a retração do nosso produto interno bruto, o nosso PIB, que a cada relatório mostra que há uma desaceleração, mesmo com os estímulos artificiais que o governo tem feito na economia. Nós vamos tratar também da questão da COP30, e notadamente com a portaria feita pela ministra do Meio Ambiente, que é a portaria 1519 de 2025, através de um ato infralegal, ela define uma série de políticas e estratégias que
geram maiores dificuldades ainda ao setor produtivo brasileiro, tanto o setor do agro como o setor da indústria, e isso tem sido uma constante. O meio ambiente pregado pela ministra Marina Silva e incorporado pelo Lula, na verdade, é só ideologia e um viés autoritário de intervenção num país que deveria ser realçado como uma referência em desenvolvimento sustentável. Nós somos um país que temos mais de 60% do nosso território preservado, nós temos uma legislação ambiental extremamente rígida, um código florestal, né, que determina que 20% das propriedades precisam ter uma reserva de 20% de vegetação nativa, na área de transição com a região amazônica 50%, na área da região amazônica 80%, e isso me parece não é suficiente para a ministra, que a todo momento tenta dificultar, né, a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso país. Mas estamos atentos, vamos continuar vigilantes e no próximo ano, que é o ano de eleição, nós teremos a oportunidade de colocarmos as coisas nos seus devidos lugares e derrotarmos esse governo do PT.